Olá, bem-vindos ao canal Olhar Sistêmico, sua conexão ancestral. Iremos iniciar a leitura sistêmica do capítulo número 2 do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Este capítulo inicia-se na página 14 do e-book e tem o título Os Envolvimentos Sistêmicos e Sua Solução, de um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento. Seja bem-vindo ao canal, faça parte desta família que quer promover a mudança a partir de uma nova forma de olhar. Os envolvimentos sistêmicos e sua solução. Primeiro dia. Abertura. Hellinger. Sejam bem-vindos a este curso. Para começar, peço a cada um que diga, em poucas palavras, como se chama, o que faz profissionalmente, qual é o seu estado civil e o que pretende aqui. A busca de soluções começará logo que surja a ocasião. Os diversos passos para a solução poderão ser experimentados por meio da própria constelação ou participando de outras, e serão comprovados pelo seu efeito. As eventuais perguntas sobre os procedimentos, os resultados ou os fundamentos serão respondidas por mim da melhor maneira possível. A adoção é perigosa. Carl. Eu me chamo Carl e vivo com minha mulher e nosso filhinho adotivo. Temos 4 filhos próprios, com idades que variam entre 26 e 32 anos. Todos eles já saíram de casa. Também foram criados por nós 3 meninas, da mesma idade de nossos filhos. Uma delas é a mãe do filho adotivo que agora vive conosco. De profissão, sou pastor evangélico e trabalho com crianças e jovens deficientes e com suas famílias. No ano passado, a partir de um encontro com você, tomei consciência de que meu trabalho até então era muito limitado. Digo isso porque naquela ocasião só atendia aos jovens como pessoas deficientes ou quando apresentavam distúrbios de relacionamento, somente em caráter individual. Noto agora que quase não faz sentido querer ajudar uma criança se não posso trabalhar também com sua família ou quando esta não tem a mesma consciência do problema. Hellinger. Você precisa anular essa adoção. Carl. Anular a adoção? Hellinger. É o que você precisa fazer. Carl. Isso eu nem consigo imaginar. Hellinger. Você não tem direito a ela. A adoção é uma coisa perigosa. Quem faz sem uma razão de força maior paga caro por ela, com seu próprio filho ou com sua parceira. Ele os sacrifica como compensação. Quem quis a adoção? Carl. Ambos a quisemos, minha mulher e eu. Hellinger. Por que o garoto não está com a mãe? Carl. Ela veio à nossa casa quando seu filho tinha 4 meses. Como queria morar com amigos, deixou-nos então o menino como filho de criação. Hellinger. Como filho de criação, está bem, mas a adoção vai longe demais. Além do que a criança precisa. Ela é arrancada do seu contexto familiar. Carl. Ainda não percebo bem esse ponto, porque a relação com sua mãe natural continua como antes. Hellinger. A relação da criança com sua mãe natural não é a mesma de antes. Este é o lado mau. Você tirou da mãe e também do pai os seus direitos e responsabilidades. O que acontece com ele? Carl.
O pai é turco e agora está casado em segundas núpcias com uma turca. Tem outros filhos com ela e abriu mão da relação com esse filho. Hellinger: por que a criança não pode morar com o pai? Você teme que se torne muçulmana? Pois deveria tornar-se. Cal: sim, poderia tornar-se. Hellinger: o melhor lugar para a criança é lá. Não é um menino? Cal: sim. Hellinger: então o lugar dele é com o pai, está claro? Cal: preciso refletir a respeito. Hellinger: você sabe o que acontece com o refletir a respeito? É como a história daquele pastor que dizia no fim de um retiro espiritual: caramba, depois do retiro preciso sempre de umas 6 semanas para voltar aos velhos hábitos. Enfrentar o risco de expor-se. Brigitte: meu nome é Brigitte, sou psicóloga e tenho um consultório particular. Tive 4 filhas do primeiro casamento e depois me divorciei. Meu primeiro marido faleceu mais tarde. Em seguida, casei-me novamente e desse casamento tenho 2 enteadas. Vivo distanciada de meu marido para concentrar minhas forças. Vim aqui para aprender algo sem me esforçar muito. Hellinger: isto está fora de cogitação aqui. O que você deseja realmente? Brigitte: gostaria de não entrar mais fundo do que eu possa suportar internamente. Hellinger: acho arriscado demais admitir aqui a presença de uma pessoa que não esteja disposta a se expor, mesmo sob risco pessoal, pois tal atitude inibe a manifestação do íntimo. Portanto, quero adverti-la, nosso trabalho não se destina a especuladores. Brigitte: não quero ser entendida dessa forma, porém, como sou responsável pela formação de alguns participantes deste grupo e como o grupo é tão grande, gostaria de manter uma certa reserva. Mas quero fazer o que for necessário para poder participar. Hellinger: já lhe expliquei as regras e você as entendeu. Com isso, está tudo em ordem para mim, mas gostaria de lhe contar ainda uma pequena história. Quem recebe mais e quem menos? Nos Estados Unidos, um professor de psicologia chamou um estudante, entregou-lhe uma nota de $1 e outra de $100 e lhe disse: vá à sala de espera. Lá estão sentados 2 homens. Dê a um a nota de $1 e ao outro a nota de 100. O estudante pensou: esse cara é maluco. Então pegou o dinheiro, foi à sala de espera e deu a um a nota de $1 e ao outro a nota de 100. Ele não sabia que o professor tinha secretamente dito a um dos homens: você receberá $1, e ao outro: você receberá $100. Casualmente, o estudante deu a nota de $1 ao que esperava receber $1, e ao outro, que esperava receber $100, deu a nota de 100. Hellinger, com um sorriso curioso: agora me pergunto o que esta história está fazendo aqui. Dupla transferência. Cláudia: meu nome é Cláudia, sou psicóloga e trabalho como psicoterapeuta e também como perita judicial em assuntos de direito familiar. Dou também cursos para pessoas que perderam sua habilitação para dirigir e que precisam passar por um treinamento psicológico. Quanto ao estado civil, sou divorciada.
Isso é algo embaraçoso para mim, porque só fiquei 6 meses casada e fico em dúvida se devo considerar-me casada ou divorciada. Heringer: você já foi casada e esse fato não pode ser anulado. Tem filhos? Cláudia: não, não tenho. Heringer: por que vocês se separaram? Cláudia: porque estava terrível. Tivemos pouco tempo para nos conhecer. Decidimos nos casar rapidamente e então achei tudo terrível. Heringer: você achou terrível e ele também? Cláudia: eu me esforcei por tornar a situação terrível também para ele. Heringer: quem foi a mulher raivosa do seu sistema familiar que você imitou? Cláudia: minha mãe, seguramente. Heringer: vamos procurar mais alguém. A pergunta é a seguinte: que mulher em seu sistema de origem tinha motivos para ficar com raiva de um homem? Quando acontece algo como você contou, a dinâmica que atua no fundo é a dupla transferência. Sabe o que é isso? Não. Heringer: vou dar-lhe um exemplo. No cenário onde Girina Precock fazia a demonstração da terapia do abraço, ela pediu a um casal que se abraçasse firmemente. De repente, a expressão da mulher mudou e ela ficou furiosa com o marido, sem que houvesse motivos para isso. Então, eu disse a Girina: veja como mudou a expressão dela. Por aí você pode reconhecer com quem ela está identificada. Com efeito, ela havia assumido de repente a expressão de uma velha de 80 anos, embora não tivesse mais de uns 35. Então, eu disse à mulher: repare em sua própria expressão. Quem é que tinha uma cara assim? Minha avó, respondeu ela. O que aconteceu com ela? Perguntei. Ela respondeu: minha avó tinha um restaurante e meu avô várias vezes arrastou-a pelos cabelos no salão, diante dos fregueses, e ela aguentou isso. Você pode imaginar como realmente se sentiu a avó? Ficou furiosa com o marido, mas não expressou esse sentimento. Foi essa raiva reprimida que a neta adotou dela. Essa foi a transferência no sujeito da raiva, da avó para a neta. Contudo, a neta dirigiu essa raiva para o marido e não para o avô. Essa foi a transferência no objeto da raiva, do avô para o marido. Isso era menos arriscado para a neta, porque seu marido a amava e tolerava isso. Essa é a dinâmica da dupla transferência, mas ninguém está consciente dela. Minha pergunta é a seguinte: aconteceu com você algo de parecido? Cláudia: que eu saiba, não. Heringer: se fosse assim, você ainda estaria devendo muito ao ex-marido. Cláudia: Heringer: isso mesmo. Ela ri. Heringer: apanhei você. Cláudia: não, mas acabo de pensar que estou contente porque ele está bem. Heringer: isso acontece quando alguém se sente culpado, mas só na continuação do trabalho poderemos verificar o acerto de minha suposição. Por enquanto, é só uma hipótese. Precedência da primeira mulher. Gertrude. Meu nome é Gertrude, sou médica e tenho um consultório de clínica geral. Sou solteira e tenho um filho que vai completar 19 anos. Heringer: o que aconteceu com o pai dele? Gertrude: faz 5 anos que meu filho não vê seu pai. Heringer: o que há com o pai? Gertrude: casou-se e tem 3 filhos do atual casamento. Há 5 anos teve ainda uma filha com outra mulher.
mas isso é problema dele, pois faz 5 anos que já não falo com ele. Hellinger: ele já era casado quando você o conheceu? Gertrude: está casado agora pela 3ª vez. Naquela ocasião já era casado, creio que pela 2ª vez, e estava se divorciando. Eu o conheci nos tempos da escola, onde estivemos juntos. Depois cada um foi para seu canto. Ele morava em outra cidade e lá se casou. Da primeira vez, casou-se por favor, para que a mulher pudesse sair da Hungria. Depois divorciou-se e casou-se outra vez. Hellinger: isso não se faz. Não se pode casar por favor. Vocês tiveram um relacionamento íntimo antes do primeiro casamento dele? Gertrude: sim. Hellinger: então você é a sua primeira mulher e tem precedência sobre as demais. É um sentimento agradável? Gertrude: sim, mas difícil. Hellinger: o que há de tão difícil nisso? Gertrude: é que agora já não tenho uma necessidade absoluta de ter esse sentimento. Agora não mais. Hellinger: a precedência não depende do sentimento. Gertrude: ah, não? Hellinger: são realidades que subsistem independentemente do sentimento. A felicidade dá medo. Hellinger: vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. No problema e na infelicidade, temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se o fosse. Por esta razão também é tão difícil passar do problema para a solução, pois se fosse verdade o que eu lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. Armut: preciso acostumar-me primeiro a essa concentração em relações familiares. Meu nome é Armut. Sou consultor de empresas e trabalho cientificamente com a filosofia da religião, que é minha área de estudos. Tive 2 filhas do primeiro casamento, depois casei-me de novo. Continuo casado com essa segunda mulher, mas há 7 anos estamos separados. Hellinger: e o que você pretende aqui? Armut: gostaria de ver com clareza até que ponto devo envolver-me com relacionamentos de qualquer espécie. Tornei-me um perfeito eremita e tenho a sensação de estar perdendo com isso. Sinto uma grande capacidade de amar, mas não sei para onde dirigi-la. Hellinger: vamos configurar agora sua família de origem. Já a configurou alguma vez? Sabe como isso funciona? Armut: não sei ao certo como se faz, mas tenho um esquema na minha cabeça. Hellinger: esse esquema está errado, com toda certeza. Ele só serve como defesa. O que se elabora de antemão é um meio de defesa. Também o que se conta a um terapeuta sobre os próprios problemas serve como defesa. A seriedade só começa quando se passa à ação. Está bem. Quem poderia representar seu pai? Armut: Robert poderia representá-lo, porque... Hellinger: não precisa justificar. Quantos irmãos você tem? Armut:
Tenho 2 irmãos e uma meia-irmã. Por isso hesitei, mas não fui criado com ela. Hellinger. Ela é filha de quem? De meu pai. Ele foi casado antes? Disse Hellinger. Harmut. Não, casou-se depois. Depois do divórcio, casou-se de novo. E então nasceu essa meia-irmã. Minha mãe não se casou mais. Hellinger. Quem é o primeiro filho de seus pais? Harmut. Sou eu. Hellinger. Algum dos pais foi antes casado ou noivo ou teve um relacionamento firme? Harmut. Não. Quer dizer, minha mãe teve um outro pretendente, que depois se tornou meu padrinho. Hellinger. Precisamos dele. Mais alguém que tenha sido importante? Harmut. Extremamente importante é o irmão da minha mãe. Hellinger. O que houve com ele? Harmut. Minha mãe sempre quis viver com ele e também tentou moldar-me à imagem dele. Hellinger. Ele é pastor ou coisa parecida? Harmut. Não, ele foi um ator muito conhecido. Hellinger. Ela queria viver com ele? Harmut. Ela realmente o preferia a meu pai. Hellinger. Vamos introduzir mais tarde. Vamos introduzi-lo mais tarde. Colocaremos de início o pai, a mãe, os irmãos, a segunda mulher do pai, a meia-irmã e o namorado da mãe. Escolha no grupo representantes do mesmo sexo para cada um dessas pessoas. Coloque-os a seguir em relação uns com os outros, de acordo com a sua sensação do momento. Por exemplo, a que distância do pai fica a mãe? E em que direção eles olham? Coloque cada uma em seu lugar, sem dizer ou explicar nada, e faça-o centrado e com seriedade. Caso contrário, não funciona. Hellinger. Agora dê uma volta em torno e corrija se necessário. Então, sente-se de modo que você possa ver bem. Hellinger. Como se sente o pai? Pai. Sinto-me muito isolado aqui. Minha família anterior está muito longe e atrás de mim existe algo que não consigo ver. Hellinger. Como se sente a mãe? Mãe. Sinto contato com meu ex-marido. Até então estava entorpecida. Hellinger. Como você se sente aí? Mãe. Impotente, incapaz de agir. Hellinger. E como se sente em relação ao namorado, o padrinho de Harmut? Mãe. Ele me dá apoio, mas também pesa sobre meus ombros. Meu sentimento é ambivalente. Hellinger. Como está o amante, o namorado? Namorado da mãe. Ambivalente. Posso dizer também. Acho a mulher atraente e simpática e também me sinto ligada a ela, mas no presente contexto isso não me agrada. Sinto-me imobilizado, pregado no chão. Hellinger. Como está o filho mais velho? Primeiro filho. Quando fui colocado aqui, veio a palavra ui e senti como se alguém me tentasse agarrar curiosamente na barriga da perna. Sinto muito calor ali. É como se um cachorro quisesse me morder. É uma sensação de calor, mas também de perigo. Na direção do pai existe um certo calor que escoa pelo lado. Com os irmãos atrás de mim não tenho nenhuma relação. A segunda mulher do pai e a meia-irmã não têm importância para mim. Hellinger. Como está a segunda filha? Segunda filha.
Durante o processo da colocação, quando minha mãe ainda estava perto de mim, eu me sentia bem. Agora não me sinto tão bem. Heringer. Como está o terceiro filho? Terceiro filho. Tenho meus pais diante dos olhos, mas não consigo decidir-me. Sinto-me atraído por meu pai, mas não consigo sair daqui. Heringer. Como está a segunda mulher? Segunda mulher. Estou me perguntando por que meu marido não pode se virar para mim. Heringer. Como está a meia-irmã? Quarta filha. No início eu me sentia excluída e também achava o pai ameaçador. Desde que a mãe ficou atrás de mim, estou melhor, mas o pai está me barrando a passagem. Primeiro filho. Desde que fiquei aqui assim, sinto muito calor na minha frente, como se estivesse carregado de energia e querendo agarrar alguma coisa. Heringer para Harmut. Agora, coloque também o irmão de sua mãe. Heringer. O que mudou para o filho mais velho? Primeiro filho. Sinto-me atraído para o lado esquerdo e pergunto-me: o que pretende aquele ali? O que está fazendo ali? Heringer. É melhor ou pior do que antes? Primeiro filho. A força que eu tinha antes está se escoando pela esquerda. Isso me dilacera. Assim não pode ficar. Alguma força ainda vai para o pai, atrás de mim. Tudo está carregado e para a esquerda algo está se escoando. Heringer. Como está o irmão da mãe? Irmão da mãe. Não sei o que estou fazendo aqui. Heringer. Como está agora a mãe? Mãe. Sinto-me apertada. Heringer. E como? Mãe. Sim. E ela ri. Heringer para Harmut. Era casado esse ator? Harmut. Não, e também já morreu há muito tempo. Heringer. O que se passa agora com a segunda mulher? Segunda mulher. Acho bom que todos estejam aí. Sinto que está certo assim. Heringer. Como é isso para o filho mais velho? Melhor ou pior? Primeiro filho. Agora está claro aqui. É um bom lugar. Heringer. Como é para o pai? Agora posso me voltar também para a minha família atual. Heringer muda as posições. O namorado da mãe pode ser dispensado, pois evidentemente já não exerce nenhum papel. Heringer. Como é isso para o pai? Pai. Assim é muito bom para mim. Posso olhar bem para minha primeira mulher. O que aconteceu com ela foi uma tentativa que não deu certo. A nova ligação é positiva para mim e meus filhos estão bem perto, o que acho bom. Heringer. Como está o terceiro filho? Terceiro filho. Gostaria de ter mais contato com minha mãe. Heringer. Como está a filha? Aqui no círculo está bem. Heringer. Como está o filho mais velho? Primeiro filho. Muito bem, desde que minha meia-irmã e sua mãe também foram incluídas. Que minha mãe vá embora. Está bem para mim. Heringer. E como está agora a mãe? Mãe. Gostaria de olhar para meus filhos. Heringer. Como está o irmão dela? Irmão da mãe. Sinto-me muito bem aqui. Gostaria de fazer alguma coisa espontaneamente. Heringer para Harmut. O que diz você desta configuração? Harmut. Naturalmente, não consigo mais reconhecer nela a situação real, mas talvez não seja este o objetivo. Essa solução teria funcionado se os filhos também tivessem colaborado, mas é justamente a solução que não aconteceu. Por isso, parece-me meio utópica. Heringer. Comentários servem frequentemente para questionar e evitar a solução.
Eu só queria saber como você se sente quando vê isso. Harmut, sem nenhum entusiasmo, mas com essa sensação. Pena que não foi assim. No fundo, eu deveria calar-me. Heringer torna a virar a mãe e seu filho para a família, colocando a mãe do lado esquerdo do seu irmão, de forma que ela fique mais perto de seus filhos. Heringer para os representantes. Assim é melhor ou pior? Primeiro filho, tem mais calor. Segunda filha, é pior. Heringer para a mãe. Mãe, para mim é melhor. Irmão da mãe, para mim também. Heringer para o grupo. Essa mulher enganou seu marido. A representante da mãe ri. Heringer. Esta mulher enganou o marido porque não o quis. Heringer. Esta mulher enganou o marido porque não o quis. Por isso, ela deveria realmente virar-se. Ela perdeu o direito de olhar nessa direção. Heringer para os representantes. Que tal assim? Mãe, assim está certo. Heringer. Exatamente. Agora vocês podem ver com quem Harmut está identificado. A mãe tem agora com seu irmão a mesma relação que tinha inicialmente com o filho mais velho. Harmut está identificado com esse tio. Primeiro filho. Um calafrio desce pelas minhas costas e vem a frase: pobre mãe. Heringer para o grupo. Nessa família acontece um drama sobre o qual nem o pai nem os filhos têm qualquer influência. Não sabemos por que isso acontece e não podemos interferir. Temos que deixar que a situação evolua. Para Harmut, a única solução é ficar ao lado do pai. Heringer para Harmut. Quer se colocar pessoalmente? Harmut. Sim. Harmut ocupa seu lugar no quadro da família. Heringer. Esta é a ordem agora. Vou dizer-lhe ainda como se lida com isso. Você tinha em si uma imagem da família que era louca, no sentido literal da palavra. Foi dessa forma louca que você a colocou. Agora, eu configurei a ordem e você tem a chance, se quiser, aproveitá-la, de deixar-se penetrar pela nova imagem, apagando a antiga. Então, você será uma pessoa renovada. Sem que mais ninguém precise mudar e sem que a situação se modifique. Você está mudado porque leva em si uma imagem da ordem e então poderá relacionar-se com a sua família atual de uma forma totalmente diferente, pois na posição que você ocupava, identificado com uma pessoa por quem sua mãe tinha mais amor do que por seu pai, nenhuma mulher podia segurar você e você também não podia segurar nenhuma mulher. Está claro para você? Está bem. Foi isso aí.